Olá, sou Vitor Francischini e a gente está começando mais uma live aqui do FecCast, apresentando um tema intrigante, que são mentes criminosas e ciência forense. Para isso, a gente tem aqui o Lucas Pesce, representando a psicologia, Isadora Ferronato, representando a farmácia, e o Dr. Sérgio Médici, representando o direito. Eu tenho aqui ao meu lado, para me ajudar na mediação, o jornalista Lucas Macei. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite. Eu queria começar falando com o Lucas, né, que a respeito da ciência forense e dessa área, o que ela abrange, o que a gente pode passar para os estudantes interessados, o que ela abrange. Bom, dentro da psicologia, quando a gente fala de ciência forense, a gente vai entrar bastante na área da perícia, na área da investigação, nesse sentido. Investigação diagnóstica, inclusive, né? E indo mais para esse lado, vamos encontrar um pouco mais de trabalho também nessa área voltada a atender realmente o público dentro de fórum ou dentro das próprias clínicas, quando a perícia seria no âmbito particular, né? Resolução de relatórios, encaminhamento para juízes, fazer essa mediação entre partes, né? Perfeito. Ela tem uma abrangência que a gente até colocou antes na nossa planilha do direito, né? Da farmácia, que é uma novidade para mim, não sabia que tinha essa relação, a medicina, a biologia e a biomedicina, né? Eu queria que você falasse um pouco, Isadora, você está fazendo especialização nisso, né? Sim, sim. O porquê desse interesse na área e também como que a farmácia se envolve em mentes criminosas e também na ciência forense. Certo. A farmácia, uma curiosidade aí agora pro pessoal, hoje em dia a farmácia é o segundo curso mais aceito na perícia criminal no Brasil, incluindo todos os estados. Só perde para o curso de engenharia civil, certo? Então, desde quando eu comecei a pensar ali no ensino médio o que eu iria fazer, eu já fui estudar as graduações e percebi que a grade da farmácia da Uniara era generalista. Então, isso me ajudou muito nessa questão. Terminei e fui para a pós-graduação em ciências forenses. E aí, eu pude perceber que a interdisciplinaridade dentro do curso é enorme. Tanto que a minha sala tem psicólogos, tem biomédicos, fazendo o mesmo curso, a mesma especialização. Porque o perito oficial, hoje, a gente pensa só no oficial. Só que a gente tem outras duas classes. Mas, para você prestar um concurso, tanto o curso de farmácia, de biomedicina ou de biologia, tem muita coisa para ser feito como perito criminal. O conhecimento que a gente adquire dentro da graduação e o conhecimento que a gente adquire na pós-graduação pode se aplicar no dia a dia do perito em quase tudo. Falando só dos cursos que a gente está abrangindo aqui hoje, sem pensar em outros, como odonto, por exemplo. Então, o farmacêutico tem conhecimento em toxicologia, o biomédico também, a questão de genética, DNA, tudo isso envolve o dia a dia da perícia, da mente criminosa, o psicólogo também na questão do criminal profiling, que é uma carreira hoje muito procurada, muito bonita, eu acho maravilhosa, mesmo não sendo psicóloga. Já pensei até em mim para fazer essa parte. Então, tem muita coisa para fazer. A gente pensa só no perito de campo, que é aquele que vai no local do crime, que é o que a gente vê nas séries, né, da televisão, no CSI da vida, e não é só isso, tem laboratório, cada laboratório é específico, então você pode ir para carreiras para o que você mais se identifica. Eu me identifico muito com a toxicologia, mas tenho conhecimento em genética, em DNA, dentro da faculdade te dá uma base gigantesca. Você vai para a pós-graduação, você fala, meu Deus, nunca vi isso. E você vai estudar, você vai se aprofundar, porque é uma carreira que você tem que estudar muito, porque os concursos são muito concorridos, né? Então, assim, tem que estudar, tem coisa para fazer, e é lindo. Você tocou num ponto bem interessante sobre essa ciência forense, sobre a questão da romantização, né, da profissão. Não só pela televisão, mas até para quem não conhece mesmo. De pensar, caramba, mas que legal que deve ser fazer uma investigação, ver alguma cena, esse trabalho. E aí o estudante pensa, eu vou para esse caminho, mas ele esquece também, né, dessa área acadêmica, e como você disse também, é uma área bem vasta, né? Então, assim, são N possibilidades para essa área. E também a questão, porque a gente vê lá,
acha que é tudo bonito, tudo rápido, um crime desenvolvido em 45 minutos te dá o resultado. Mas e aí? E a parte do direito, né? Que o professor está aqui, não deixa mentir. Eu não tenho nenhum conhecimento em direito. Comecei a ter o conhecimento por conta da pós, que a gente tem as disciplinas ali que a gente tem que ter, né? Um direito penal, um processual penal. Então, às vezes você acha que é só uma coisa e você vai ali... é o campo, vou colher uma impressão digital, vou fazer um DNA de uma amostra de sangue. E depois disso tem muita coisa a ser feita. Tem um laudo para ser dado ali para o juiz, e o juiz pode acatar aquilo ou não. Então, é uma área muito ampla e de muito estudo. No direito, acontece o contrário, né? Nós temos a cultura jurídica, mas quando chegam os problemas, nós vamos atrás dos peritos. Então, tanto você tocou no assunto da toxicologia, né? Então, isso aí também, nós temos vários dispositivos na legislação, não só no Código Penal, mas também na lei de drogas, né? E então entram essas questões. O juiz, o advogado, o promotor, enfim, são dependentes dos peritos nessa área, né? Porque quem vai dizer se a pessoa tem uma doença mental ou não é o perito, né? O juiz pode até duvidar, nomear outro perito, mas é ele que... o juiz sempre vai se basear Aliás, era nesse ponto que eu queria tocar, exatamente pelo exame que é feito, né? Pelo perito e essa fundamentação do júri, né? Do juiz ou do advogado ou do promotor. O professor falou em troca, se ele decide trocar. Por que isso se dá? É comum? Acontece muito? Ou tem alguma influência externa ou algum outro tipo de influência? Em que sentido? De um crime, né? Está sendo feito esse exame como que eu posso dizer? Do suspeito, né? Vamos assim dizer. E o juiz duvidou, que nem o professor mencionou anteriormente. Mentes criminosas nós temos de grande quantidade por aí. Exatamente. Né? Uma vez eu li um artigo numa revista especializada que começava com uma pergunta: Who's normal? Quem é normal? Né? Quem é normal? Para você, quem é normal? Né? Nós sempre lidamos com os anormais, né? Mas então, essa é uma questão que nós estudamos no direito, no curso de direito. O curso de direito é muito amplo, né? Então, nós dependemos, nesse ponto, nós dependemos muito de médicos, de psiquiatras, que vão fornecer os laudos. Porque enquanto a pessoa não pratica nenhum crime, nenhum fato definido como crime, o direito penal não vai atuar. Ele pode ser o maior louco do mundo, mas não vai ser enquadrado no âmbito do direito penal. O direito penal não se preocupa com isso, só depois dele praticar um fato. Tem o direito civil, que tem interdição, né? No âmbito civil, sim, pode, a família às vezes pede para que haja a interdição, no âmbito civil, mas no âmbito criminal só vai tomar conta dele depois que ele pratica algum crime, algum fato definido como crime. Antes disso, pode ser a pessoa mais perigosa do mundo. Tem que ter a solução para ele, tem que ser em outros ramos. No direito penal, não. Certo. E, Lucas, eu queria que você falasse um pouco. A gente, quando está estudando o assunto, a gente vê muito relacionado à psicopatia, a serial killer, assassinatos e tudo mais. Nos exames, se identificam outros tipos de crimes? Eles podem cometer outros tipos de crimes que não sejam esses? Vamos lá. Quando a gente fala de psicopatia, a gente pisa num lugar muito arenoso, né? Então, a gente tem que começar a pensar que a psicopatia ela está dentro de um campo. Se a gente pegar lá o DSM, que é a Bíblia do Psicólogo, que é o livrinho que a gente pega lá para entender como que funciona, quais são os critérios diagnósticos para cada tipo de doença mental, a gente vai ver que a psicopatia ela está dentro de um outro transtorno chamado transtorno de personalidade antissocial. Já começa por aí, tá? Então, sendo esse o caminho, a gente já começa a perceber que a psicopatia ela é específica. Onde nas séries a gente já vê uma coisa abrangente como sendo uma coisa muito comum. Em qualquer esquina a gente vai encontrar um. É mentira? Não sei. A gente precisa estudar esses casos, a gente precisa... É como o professor falou.
Enquanto não há o crime, não há o criminoso. Então, o psicopata é a mesma coisa. Enquanto ele não comete o crime, ele não é psicopata? Não. Ele pode ser psicopata, ele pode ter todas as características de personalidade de psicopatia ou do transtorno de personalidade antissocial. Porém, ele não necessariamente ele vai cometer o crime. Tudo depende do estado de humor dele, do estado do controle emocional que ele tem, do controle que tem da própria vida naquele momento. Mas que, por exemplo, a psicopatia leva a crimes? Leva. A gente já vê isso, a gente já viu vários exemplos disso. A gente antes de começar, a gente estava até comentando, existem exemplos da mídia que provam isso, né? Então, pessoas que têm todas as características com a psicopatia que cometeram crimes. Mas todo psicopata vai cometer crimes? Não. Talvez ele cometa... Nem todos, né? Não, nem todos. Pelo contrário, talvez eles cometam alguns tipos de comportamentos ou outros tipos de ações na vida cotidiana que eles podem levar a sofrimentos de terceiros, mas não ser considerados crimes. A gente pode ver, por exemplo, os psicopatas tentando se relacionar com outras pessoas, ou pessoas de personalidade antissocial tentando se relacionar com outras pessoas, vivendo relacionamentos abusivos, né? E eles sendo abusadores nesse contexto, por exemplo, e não serem considerados como crimes, como criminosos. Então, é um ponto bem importante a gente ter pontuado isso. Muito amplo, né? Esses casos que estão sendo frequentes, infelizmente, no mundo, os atentados, que a gente chama de terrorista, né? Os atentados de terrorismo. Ontem ainda houve um na Rússia, em que o sujeito invadiu uma escola e matou várias pessoas lá. Eu li que já tem antecedentes. Ele já tinha manifestação de alguma psicopatia, algum problema, algum distúrbio ele já tinha, né? Só que vai fazer o que com ele? É estranho, mas é a verdade. Você não pode ficar prendendo todo mundo só porque ele é doente, né? Exato. Então, vamos esperar, tomara que não faça nada, porque muitos não fazem. A gente não tem um levantamento estatístico, mas eu acho que muita gente que tem doença mental não faz nada, né? É o que a gente chama vulgarmente de louco manso, né? Então... eu ainda tô aquele posicionamento seu de uns 5 minutinhos. Quem é normal, né? Pois é. Isso tem que ficar muito... A gente tem que ficar muito atento sobre essa situação, sobre quem é normal. E essa discussão que o professor levantou é muito ampla de a gente imaginar sobre quem é normal, quem tem alguma psicopatia, enfim, que pode ser tratado ou que pode levar até um crime, uma situação mais grave. Aí eu queria aproveitar para perguntar também sobre a importância de um trabalho conjunto de todas essas áreas, né? Tanto da área da psicologia, da área da farmácia, do direito, não só como uma análise, porque... Vamos tentar analisar o seguinte, né? Aconteceu alguma coisa. Esse daí é o efeito final, mas aquela causa ali é algo que poderia ter desencadeado. Como que é esse trabalho em si, antes de chegar num caso? Essa investigação, essa questão da curiosidade antes. Será que a gente está fazendo isso da maneira correta? Nós temos ferramentas para isso? No âmbito do direito, nós não temos. O direito é estático, ele tem que ser provocado. O juiz não faz nada se alguém... Realmente é só a partir do caso mesmo. Então, nas demais áreas a gente... Agora, na área de medicina, de psicologia, enfim, de psiquiatria, nessas áreas pode haver acho que existe, né? Eu vou querer que a minha colega depois complete a ideia, mas pensando na psicologia, a gente tem que trabalhar com o pensamento de atenção primária. Então, a gente tem os serviços públicos ou até mesmo as clínicas, serviços que vão atender primariamente a pessoa que possui o transtorno. Então, já vai para fazer parte de uma investigação a partir dali. Essa pessoa vai poder ser medicada. Muita coisa pode ser uma profilaxia, né? Exatamente. Entendeu? Então, porque as pessoas pensam assim, que vou dar um exemplo bem comum que todo mundo sabe.
A pessoa acha que ser doente, por exemplo, pedófilo, é uma doença. Não é porque a pessoa é doente que ela vai cometer o crime. Sim. Isso. Porque a gente vê hoje em dia assim, ele é pedófilo, fez o crime. Não, peraí. Ele é pedófilo porque ele teve um diagnóstico daquela doença, de que tem a filia pelo menor de idade, que todo mundo sabe o que significa, sabe o que é. Mas ele cometeu algum crime envolvendo o menor de idade? É outra situação. Então, se trabalhar com a área da psicologia ali, com a profilaxia, com a pessoa... Já teve casos de pessoas que foram procurar ajuda porque pensou em cometer alguma coisa. Uhum. Peraí, eu tenho essa doença, mas eu não quero fazer isso. Então, a psicologia é uma área maravilhosa que vai ali... Vamos não só conversar... psicologia, a medicina, a questão da psiquiatria. a psiquiatria. Você procurar uma ajuda, entendeu? Então, pode ser evitado. Aconteceu... Tem assistência a familiares, né? Eu ainda sou do pensamento de que a medicina, a gente fala muito da psiquiatria. A psiquiatria tem que estar preparada, mas eu acho que toda a medicina, todo curso na área da saúde devia já acender a anteninha para que, olha, esse paciente está em sofrimento, vamos ter vamos ter uma abordagem diferente. Isso que eu gosto da Uniara. Praticamente acho que todos os cursos daqui tem a matéria de psicologia no seu âmbito. Sim. Então, preparar esse aluno que for atender a pessoa que está em sofrimento emocional, ter um preparo ali para falar, pera, você está em sofrimento, você vai procurar ajuda? Uma rede, né? Uma rede. Muitas vezes o perito é físico, mas chega lá no momento, ele precisa ser farmacêutico, ele precisa ser psicólogo, ele precisa já se atentar na lei ali, já pensar no laudo, que o juiz vai ler o laudo, que talvez o juiz vai nomear um perito judicial, que talvez vai vir um assistente técnico tentar derrubar o laudo dele. Então, tudo que nem você falou, é interdisciplinar. Exato. Né? E isso é algo que se desenvolve... Tem como se desenvolver, eu falo em relação aos tempos atuais, jogando para agora, para a pandemia. Às vezes a gente chega num ponto que acredita estar surtando e pode até imaginar, né? Pô, Será? Será que eu sou um psicopata? Eu lembro daquele filme, acho que é Um Dia de Cão. Um Dia de Fúria. Um Dia de Fúria. Michael Douglas. Muito Isso! Bom. Né? Que tudo dá errado um dia só. E o cara perde a linha, né? Também tem uma história em quadrinha do Batman que o Coringa fala isso pro Batman, né? Eu só preciso de um dia, de um mau dia pra transformar o melhor dos homens dessa cidade no pior deles. É quando... É a Piada Mortal. É um ótimo quadrinho, por sinal. Acho que é o principal. Do Batman. E é um desses quadrinhos, por exemplo, que me fez querer virar psicólogo, porque acho que a história do Batman... O Batman precisa de ajuda. Eu já prefiro o Recruta Zero. Tá bem mais atual. Né? Não lembro, professor. Não lembro. Então, eu acho que pensando no nosso propósito aqui hoje, eu acho que o curso que hoje os estudantes que estão ali pensando em ingressar, o curso que eles pensam em fazer, de todos que foram citados aqui, não só da psicologia, da farmácia, do direito, mas a biomedicina, a biologia, eu acho que um desses que a pessoa, vou optar por fazer esse, porque eu quero ir para a área criminal, faça. Faça porque tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa para fazer. Tem entomologia, que era a parte da biologia, que é os insetos. Não gosto, mas tem gente que ama. Tem gente na minha sala que não tem, que cria inseto em casa, já pensando em estudar. E tem muitos casos que envolvem a entomologia. Muitos casos que envolvem a botânica, a questão da alga, que nem você queria citar um caso. Mércia Nakashima. O que colocou o Misael no crime foi a alga encontrada no sapato dele. Então, quem identificou isso? Um biólogo. Se não fosse o biólogo, não tivesse um biólogo ali dentro da perícia criminal. Até hoje estávamos aí. Um crime de 2018... Detalhes. Um crime de 2008, desculpa, estávamos aí até hoje, se não existisse o biólogo dentro da perícia criminal. Então, assim, qualquer profissão, assim, das que... Acho que também sofre muita variação os editais, os concursos de cada estado, né? Tem uma variação muito grande, cada estado tem uma exigência, tem estados que não aceitam o farmacêutico, graças a Deus, pelo menos na minha área, que eu sei, o farmacêutico só o estado do Ceará e Rondônia não aceita. Não sei os outros cursos, não aceitam os farmacêuticos como os peritos. Mas... O pessoal aí que está assistindo, que quer ir para essa área, direito, todo mundo
pessoal que fala, vou fazer direito, vai fazer direito. Não, ninguém tira da cabeça, né? Não é? Eu queria aproveitar e perguntar para você, já que você citou sobre a questão das pessoas que estão acompanhando essa live aqui do FECcast, né? É muito bom saber de vocês que essa área da ciência forense ela é muito mais ampla do que se imagina. Agora, para a pessoa que está acompanhando, que tem essa curiosidade, tem essa vocação, o que ela precisa especificamente, em termos de característica mesmo, para ela poder atuar nessa área? É uma curiosidade? É saber se comunicar? É ser mais atento? O que ela precisa ter? Quais são as ferramentas para quem quer entrar nessa área? Eu acredito, porque eu vejo por mim que já faz muito tempo que eu quis. Então, assim, você ter uma graduação, você precisa ter uma graduação. Tem graduações que são mais aceitas, tem graduações que são menos. Estudar muito, principalmente se você quer ser o perito oficial. Se você quer ser juiz, né? Porque são concursos, quem quer ser o delegado. Que a gente não citou nenhuma forma o delegado, mas nada não se faz perícia sem delegado. Então, estudar. Um curso a mais conta como... Porque tem estados que têm prova de títulos, então isso pode te dar uma a mais. Não desclassifica, mas te dá aquele pontinho a mais, aquele pontinho extra que num concurso tão concorrido, tão amplo, faz diferença. E eu acho que característica mesmo... Não imagino como você pensou na questão de características. Tem uma coisa a complementar, o professor... Não, olha, no direito a gente diz assim, o que você precisa para ser um bom profissional da área jurídica? Você precisa dominar a palavra. Tá? Então, a ciência jurídica toda está voltada para a palavra, escrita ou falada. Se você tiver as duas, eu, por exemplo, era jornalista. Na minha juventude, eu sempre redigi bem, escrevi bem, modéstia à parte. E aí, quando tentei me definir na vida, fui para a área do direito. Tá? Fui meio a contragosto, porque eu queria mesmo era ser jornalista. Né? Que eu atuei durante muitos anos, 7 anos, fazendo rádio, televisão, jornal, revista. E isso me ajudou depois na carreira jurídica, essa base toda, porque quem tem facilidade para escrever é meio caminho andado, quem tem a facilidade para falar é outro meio. Se você juntar os dois, está completo. É o que precisa no direito. Então, eu vejo nas aulas, né, quando tinha aula presencial, faz tempo, né? Quando a gente tinha aula presencial, eu fazia muitos questionamentos com os alunos, né? E eles ficam envergonhados, não querem falar, né? Então não serve para entrar no direito, não pode ser. Você pode ser tímido, mas você tem que vencer a sua timidez. Quebrar essa barreira. Sim, tem que... Eu penso assim como ela, que é a parte de estudo, é base para isso. Então você tem que estudar bastante, dominar aquilo que você está fazendo, dominar aquilo que você está estudando. Se você vai estudar, então, a pessoa, você tem que dominar o desenvolvimento da pessoa. Você tem que dominar como funciona as características, todos os domínios cognitivos e de personalidade e como eles funcionam. Eu acho que isso é base na parte da psicologia, pelo menos. Agora, uma das coisas que mais me chama a atenção e que eu penso é criatividade. Nem sempre a gente resolve os mesmos problemas das mesmas formas. A gente não vai resolver os mesmos problemas que ela vai resolver, que o professor vai resolver, que eu vou resolver, principalmente nessa área de perícia, nessa área de entender uma mente criminosa, uma mente, às vezes, doentia. Eu não vou resolver isso da mesma forma, porque pessoas são diferentes. Então, eu pretendo olhar sempre de uma forma criativa para cada caso que eu vou estudar, para cada caso que eu vou avaliar. Isso eu acho que é primordial. Tem uma ciência que não foi falada aqui e que eu pediria que vocês dessem mais atenção para ela, que é a antropologia. Total. Viu? Total. Fala sobre ela um pouquinho. Eu acho que a antropologia, quando a gente pega para estudar o ser humano, a maneira como ele se comporta na sociedade, a gente vai ver todo o histórico de
desenvolvimento dele dentro dessa sociedade, vai fazer muito mais sentido a gente avaliar ele hoje. Então, quando a gente fala da antropologia, a gente está falando sobre o histórico de vida dele, sobre o histórico de vida daquela família, sobre o histórico de vida daquela comunidade e sobre o histórico de vida, inclusive, de pessoas que nem o cercam, para você tentar entender de forma comparativa se aquilo é normal ou não. Né? Então, a antropologia, eu acho que ela é a base para estudar todo esse quadro, né? Acho que isso a gente vê, pelo menos dentro da psicologia, a gente viu bastante isso. Os pensamentos epistemológicos, a parte de antropologia, filosofia. Então, não sei como que é no direito, professor. No direito também. No direito, a antropologia entra principalmente no direito penal, né? Uhum. No direito penal. A antropologia surgiu de uma forma empírica no século XIX com os estudos de um médico italiano, era médico, chamado Cesare Lombroso. Daí vem a expressão lombrosiano, né? Tipo lombrosiano, porque ele escreveu um livro que chamava O Homem Delinquente. Então ele queria traçar. E isso foi muito criticado, porque é evidente que ele vai julgar uma pessoa pela aparência, né? Mas é muito interessante. Ele chamou atenção. A antropologia criminal nasceu com ele. A antropologia em si, a geral, já existia, mas a antropologia criminal começou com esse médico italiano, que foi muito criticado, mas ele fez um estudo, tem livro sobre ele, um estudo a respeito dos presos. Então ele verificou isso com as características. Claro, no século XIX, quem estava preso lá não é a mesma figura que está preso hoje, né? E geralmente esse estudo também é contestado porque ele vai examinar pessoas que estão presas porque cometeram crimes graves, não é? Então, você generalizar aquilo tudo, hoje ninguém aceita mais, mas ele tem um grande mérito, eu digo isso na aula, quando eu trato das chamadas escolas penais, que é a chamada escola positiva, que o mérito dele foi criar e chamar a atenção para o ser humano. Tá? Enquanto os antecessores dele chamavam a atenção do direito para que o ser humano fosse adequado, ele fez o contrário. Ele falou assim, direito, conheço o homem. Alguém precisava começar, né? Então a gente tá chegando ao fim Agora que tá ficando bom. Exatamente, maravilhoso. É um assunto intrigante e também que vai abrangendo cada vez mais coisas. A gente está notando aqui. Assim que é bom, né? E já fica também para quem está acompanhando essa certeza absoluta que você tem que ler, estudar muito. Sim. Não só as questões contemporâneas, mas enfim, tudo, né? Tudo muito específico e muito amplo ao mesmo tempo, né, Vitor? A gente também, nós aproveitamos aqui para ter uma aula, né? Assim como vocês estão acompanhando aí do outro lado, no Facebook, no YouTube, aqui das redes sociais da Uniara, tem sido muito importante toda essa comunicação aqui com vocês. Olha, quando eu entrei aqui na Uniara, era Fefiara, tinha 3 cursos. Era o curso de Direito, Ciências Sociais e mais uma outra que agora eu nem lembro mais. Serviço Social, chamava na época, né? Então, hoje nós temos mais de 30 cursos na Uniara. Pois né? Então... e vários deles, inclusive, que foi mencionado aqui, dentro do tema, que você pode se inscrever na FECCast para concorrer a 5 bolsas, escolher um desses cursos, né? E entrar aí para o mundo da ciência forense. Né? Eu queria agradecer todos vocês aí pela participação. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço, com certeza. Parabéns pelo conhecimento no assunto. E a gente encerra aqui mais um FECCast. Na verdade, uma live. A gente continua com outras lives aí em seguida. Muito obrigado. Olá, meu nome é Mariana Professora Werneck Fonseca.